Então vamos iniciar aqui o nosso curso de TCP/IP, um curso online com teoria e prática em rede Windows, baseado no livro do autor Júlio Batiste. Então nesse capítulo 1, nós vamos estudar a introdução ao TCP/IP e vamos definir aqui o que é uma rede e também nessa lição nós vamos ver a definição de nó. Lembrando que nós ainda estamos na parte teórica e vamos conhecer primeiramente os elementos para que a gente possa entender as coisas na prática. Então, quando que uma rede de computadores é formada? Uma rede de computadores ela é formada quando existir determinados dispositivos, denominado de nós, interligados uns aos outros e, o mais importante, onde seja possível a comunicação e troca de informações entre tais dispositivos. Nesse cenário, ocorre assim um compartilhamento de informações, como por exemplo, arquivos de texto, planilhas eletrônicas, imagens, bancos de dados, softwares, vídeos e etc. E também o compartilhamento de hardware, como impressoras, scanners, leitores óticos e etc. Então agora vamos tentar entender o que vem a ser nó. Nó é o nome dado a qualquer dispositivo ligado à rede, que pode ser um microcomputador, notebook, impressoras, hubbles, switches, scanners e etc. A forma, ou seja, o layout com que esses nós serão interligados, eles variam bastante, podendo ser do tipo barra, estrela, árvore, entre outros que serão abordados ao longo desse capítulo. A todos esses layouts é dado o nome de topologia. Aqui nós temos um exemplo hipotético de uma rede LAN. Bem, então agora vamos falar da abrangência. E nessa lição nós vamos conhecer a definição do que é rede PAN, o que é rede LAN, rede MAN e rede WAN. Então, dando uma explicação bem simples, nós podemos dizer que as redes de computadores, elas podem ocupar diferentes áreas, ou seja, elas podem ser classificadas em termos da área de abrangência. E a abrangência de uma rede vai desde uma rede destinada para uma única pessoa até redes distribuídas entre países e continentes. Esse método de classificação, ele pode ser chamado também de classificação por escala. E a seguir nós temos as mais comuns, aquelas que nós já falamos, a rede PAN, a rede LAN, a rede MAN e a rede WAN. Então vamos conhecer a definição de cada uma delas. O que é uma rede PAN? As redes PAN, Personal Area Networks, são destinadas geralmente a uma única pessoa. Elas possuem reduzida dimensão e um fato muito comum para redes PANs é a utilização de mecanismos sem fio. A distância de cada nó é muito pequena, algo em torno de 1 metro ou um pouco mais. Um exemplo de rede PAN nós podemos ver nos dispositivos, da conexão de dispositivos via Bluetooth, ou seja, é uma tecnologia que permite a interligação de periféricos que estejam próximos, havendo assim uma comunicação entre elas. Uma nota importante: as redes sem fio desse tipo são chamadas de WPAN, Wireless Personal Area Network. Também agora nós vamos ver a rede LAN. O que é uma rede LAN? O termo LAN é a abreviatura de Local Area Network. Podem ser chamadas também por departamentais. A área que essa rede ocupa ela é pequena, estando quase que sempre no mesmo local, ocupando salas próximas umas das outras, edifícios próximos ou ainda pisos diferentes de um prédio. As redes sem fios desse tipo de rede são chamadas de WLAN. Então nós ainda temos a rede MAN. Essas redes são conhecidas por redes metropolitanas. Isso porque MAN vem de Metropolitan Area Network. Elas cobrem algo em torno de 30 km de raio, no máximo uma cidade. Podem ser usadas, por exemplo, para interligar redes LAN de uma mesma empresa. E as redes sem fio desse tipo de rede é chamada de MPAN. E por fim, nós temos a rede WAN. Essas são as maiores. As redes de área alargadas, WAN, não se limitam às cidades. Elas vão além, interligando países e continentes. Ela é, na verdade, a interligação de várias LANs e, consequentemente, MANs. Por ter uma abrangência tão grande, a forma de transmissão de dados
são as mais variadas possíveis, tais como cabo, linha telefônica, wireless, via satélite, né, e etc. Quer um exemplo de uma rede WAN? O maior de todos, e você conhece muito bem, é a própria internet. A internet é um exemplo clássico de WAN. A internet é formada pela interligação de várias redes, no caso LANs e MANs, espalhadas pelo globo terrestre. A internet não é o único exemplo de uma WAN. Outro pode ser, por exemplo, a interligação de duas ou mais MANs de uma mesma empresa, instituição ou grupo. Nas redes sem fios desse tipo, nós chamamos de WWAN. Beleza? Nessa lição, nós vamos falar então sobre o cliente-servidor. Você vai aprender o que é um servidor dedicado e também você vai entender o que é um computador cliente. Em uma rede, cada computador ele pode ser classificado como cliente ou como servidor. Ele será servidor se ele disponibilizar recursos para a rede. E esses recursos pode ser uma impressora, pode ser um scanner, pode ser arquivo, pode ser acesso à internet, né? E pode ser outras coisas. E, na verdade, o que é um servidor dedicado? O servidor ele pode ser dedicado ou não. Um servidor dedicado é aquele cuja função é somente oferecer recursos para a rede. Ou seja, ele não é usado para atividades cotidianas, nem para a execução de tarefas que podem ser executadas pelos clientes. Ele não será dedicado quando o contrário ocorrer. Ou seja, além dele oferecer recursos para a rede, ele também é usado para outras atividades. O servidor dedicado, ele está ali, serve somente para isso, para servir e para oferecer os recursos na rede. No geral, servidores são computadores com excelentes configurações. Possuem processadores rápidos, HDs com uma farta capacidade de armazenamento, muita memória RAM e etc. Também podem usar processadores dual-core ou placa-mãe com capacidade de instalar 2, 4 ou mais processadores ao mesmo tempo. Os gabinetes também podem ser especiais, maiores para comportar todo o hardware. A placa-mãe, por exemplo, pode ser maior do que uma placa comum. Existem até servidores montados em armários. Toda essa configuração avançada ela é necessária porque, no caso de um servidor dedicado, por exemplo, ele poderá ser muito acessado por outros computadores. E se ele tivesse uma configuração baixa, por exemplo, pouco espaço em disco, pouco memória RAM, por exemplo, haveria uma grande queda de desempenho da rede. Um servidor ele pode ser um computador ou um dispositivo de hardware projetado para exercer a função de servidor de algum recurso. Um exemplo é o servidor de impressora chamado de print server, que é um dispositivo externo que pode ser ligado ao hub. No print server, nós conectamos as impressoras através de uma interface USB, por exemplo, que serão compartilhados. Um computador será cliente quando ele utiliza os recursos do servidor. Então nós temos o computador servidor, no caso que serve, e nós temos o computador cliente que recebe os recursos. É interessante notar que um servidor ele pode ser cliente de outros servidores. Então, por exemplo, um computador que tem uma impressora compartilhada e pode ser usada por outros micros e ao mesmo tempo utiliza a conexão com a internet compartilhada por outro computador. Então aqui nós temos uma imagem de uma rede com 3 micros clientes e um servidor. Então aqui nós temos um servidor, nós temos aqui a impressora compartilhada e nós temos aqui o hub, né, que distribui então aqui para os clientes. Muito bem, então nessa lição nós vamos ver agora os tipos de redes. Vamos conhecer as redes ponto a ponto e também as redes cliente-servidor. Então vamos lá. Então existem várias formas de se classificar redes, como nós estamos vendo ao longo desse capítulo. Uma delas é classificá-las de acordo com a configuração do seu sistema. Então nós temos as redes ponto a ponto e temos as redes cliente-servidor. Então, redes ponto a ponto. As redes ponto a ponto, do inglês peer-to-peer, né, são aquelas onde os micros são configurados de tal forma que todos os micros envolvidos podem ser tanto servidor de recursos como clientes para acessar recursos e oferecidos por outros micros. Não existe nenhum servidor dedicado, ou seja, nenhum computador tem um papel fixo.
Esse é um meio eficaz de se compartilhar internet, unidades óticas, HD, informações em geral, impressoras, scanners, etc. Esse modelo de rede ele é utilizado por sistemas de torrent e para troca de compartilhamento de arquivos. É indicado para pequenas redes, onde terão poucos computadores e a segurança não é uma grande prioridade. A Microsoft costuma chamar essa rede de redes domésticas ou rede de pequena empresa. Os sistemas operacionais usados nesse tipo de configuração são, em sua maioria, os da família Windows, como o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, entre outras opções de sistemas operacionais, são o Linux, o OS X Max e dentre outros sistemas. A configuração é bem mais simples do que uma rede cliente-servidor. Um fato digno de nota é que, como os computadores envolvidos podem estar assumindo papéis duplicados, ou seja, são tanto o servidor como o cliente, podem ficar mais lentos, principalmente se a rede começar a crescer muito. Além disso, o controle do acesso em nível de usuário é menor, por isso não deve ser indicada para as grandes redes. Para ambientes pequenos é a ideal. Sua implementação é mais barata e não exige nenhum técnico qualificado para gerenciar a rede. Para pequenas redes, também nós temos de levar em conta questões relacionadas ao custo. Por exemplo, pode não ser viável ter um micro desempenhando somente o papel de servidor, sem poder ser utilizado por um dos usuários da empresa também como cliente. Então aqui nós temos uma imagem, um exemplo, né, de uma rede do tipo ponto a ponto. Então você observa que nós temos aqui uma internet compartilhada, uma impressora compartilhada, aqui nós temos uma outra compartilhada e os computadores sendo conectados entre si aqui através do hub. Então todo mundo aqui é cliente, todo mundo aqui funciona como servidor. Algumas publicações descrevem redes ponto a ponto como aquela formada por dois micros ligados através de um cabo crossover. Essa afirmação está errada. Uma rede ponto a ponto ela é aquela que pode ter dois ou mais computadores, onde os micros envolvidos podem ser tanto clientes como servidores, tal qual nós afirmamos anteriormente. Então, outro tipo de rede que a gente vai ver agora são as redes cliente-servidor. Redes cliente-servidor já são mais profissionais que as redes ponto a ponto e utilizam para os servidores sistemas operacionais mais robustos, tais como o Windows Server nos servidores ou o Linux, né, nos servidores. É indicada para redes maiores, onde é necessário haver maior segurança, performance e controle em nível de usuário. Sua implementação é mais cara, exigindo um bom conhecimento em redes. Sua administração também é mais complicada e pode ser necessário um profissional qualificado. Nesse tipo de rede, os papéis de cada computador são bem definidos. Teremos os micros clientes e nós teremos os clientes, os micros servidores. Os clientes são usados para a realização de tarefas das empresas e os servidores para fornecer recursos para a rede. Esses últimos são utilizados geralmente apenas para a realização de tarefas relativas à própria rede. Como já dito, o sistema operacional utilizado nos servidores é apropriado para esse fim, como o Linux ou o Windows NT Server e as versões que vêm depois dele, o 2000, 2003, 2008, 2012, 2016. Já os micros clientes podem utilizar sistemas voltados para a estação de trabalho de clientes, tais como o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10, o Linux, o Mac, entre outros. Nesse tipo de configuração, é possível criar contas de usuário. Essas contas podem ter restrições de acesso de acordo com a necessidade. Então, por exemplo, o administrador ele pode criar uma conta para um usuário qualquer, onde ele restringiu o acesso do usuário a determinadas pastas. Além disso, o usuário só pode realizar a leitura de arquivos, não podendo apagar nada, por exemplo. Note aqui que estamos usando muito a palavra servidores no plural. Mas isso não quer dizer que a rede terá dois ou mais servidores. Dependendo do tamanho da rede, ela pode ter um único servidor ou, se for uma grande rede, poderá ter centenas de servidores. Então aqui nós temos uma imagem que é um exemplo de uma rede do tipo cliente-servidor.
Então, observa que nós temos aqui, de um lado, um computador, um servidor dedicado, que está servindo aqui aos clientes e sendo conectado através aqui do hub e do switch. Então, analisando a estrutura física da rede, ou seja, como ela foi montada, não existe diferença entre rede ponto a ponto e clientes servidores. Ambas podem, por exemplo, usar a topologia em barra ou topologia em estrela. Então, mais adiante, no tópico sobre topologia, nós vamos apresentar informações mais detalhadas sobre as topologias. Um hub ou um switch, né? A diferença está na configuração. Por isso, essa forma de classificação é a nível de configuração. A rede pode também ser montada de tal forma que fique com trechos possuindo servidores dedicados e trechos onde não possuem servidores dedicados. Nesse caso, nós temos uma rede que chamamos de mista. E para finalizar esse tópico, não existe um número pré-estabelecido de computadores para classificar a rede como sendo de um tipo ou de outro. O que irá valer é o bom senso de quem monta a rede. O que deve ser avaliado é se há a necessidade de um controle de nível de usuário, criar contas, restringir acessos, né, etc. A segurança das informações, dos equipamentos, o desempenho, ou seja, a velocidade em que se obtém um dado a partir do momento de sua solicitação, por exemplo, e o custo. Montar uma rede cliente-servidor representa, com certeza, um maior custo. Bem, então nessa lição nós vamos ver os tipos de redes domésticas, corporativas e industrial. Então vamos lá. Redes domésticas. As redes domésticas são redes pequenas e compostas por computadores, impressoras, scanners, notebooks, geralmente ocupando uma ou duas salas com dois ou três ou um pouco mais de computadores. Um exemplo típico desse tipo de rede é quando um usuário tem um micro antigo e resolve comprar um novo. Para não deixar o antigo jogado de lado, ele é ligado através de um cabo UTP. Através de uma ligação direta, monta-se um cabo especial chamado crossover. Ou através de uma conexão com interfaces de rede sem fio, no caso Wi-Fi. No exemplo anterior, o micro novo pode ser usado para acessar a internet e, através do compartilhamento de internet, permitir que o micro antigo acesse a internet também, o que representa uma economia em vista que basta contratar o serviço de acesso à internet para um computador. Suponhamos ainda que o micro antigo não tivesse drive de CD-ROM ou DVD-ROM. O micro novo pode compartilhar sua unidade de CD-ROM ou DVD-ROM, permitindo assim que o antigo o use. Os exemplos são muitos e as vantagens também. Além disso, a sua instalação e configuração é mais fácil e mais rápida. As redes domésticas também são conhecidas como redes de pequenas empresas, pois muitas empresas de pequeno porte possuem redes com as mesmas características que acabamos de descrever. Ela se baseia em um sistema ponto a ponto, o qual já foi descrito anteriormente. Os sistemas operacionais usados são, na sua grande maioria, os mesmos usados por usuários e escritórios para estações de clientes, tais como o Windows 7, o Windows 8, o Windows 10 ou ainda o Linux ou o Mac. Dentre outros sistemas menos conhecidos. Não existe necessidade de se instalar um sistema operacional de servidor, tal como o Windows Server, né, quando é montada uma rede desse tipo. As diferenças de uma rede corporativa para uma rede doméstica são muitas. Em primeiro lugar, redes corporativas são bem maiores e bem mais difíceis de se configurar do que as redes domésticas. Enquanto as redes domésticas se baseiam em um sistema ponto a ponto, as redes corporativas se baseiam em um sistema cliente-servidor, que nós já falamos anteriormente. São mais robustas, utilizam sistemas operacionais nos servidores que permitem um maior gerenciamento e maior segurança, como o Windows Server ou Linux, necessitando de maior segurança e confiabilidade. Quanto às redes industriais, esse tipo de rede possui características próprias, pois o próprio ambiente é diferente de um escritório. Por exemplo, uma das preocupações que pode ocorrer, para exemplificarmos, é a imunidade à interferência.
Dentro de uma indústria ocorre muito ruído, interferência eletromagnética, acúmulo de eletrostática, pó, minúsculas partículas suspensas no ar que se acumulam nos equipamentos e etc. Então tudo isso deve ser levado em conta na hora de você projetar uma rede industrial. No geral, elas são utilizadas tubulações especiais mais resistentes mecanicamente e blindadas contra interferência. Uso de hackers com fechadura, sistema de conectores RJ45, fêmea e etc.